Então, pessoal, hoje eu vou resolver as questões de matemática que caíram no concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul. Tá? A banca lá foi a Sociesc. E essas questões aqui eu peguei do caderno de provas do cargo de odontólogo, né, para dentista. Tá? Então são 5 questões, bem tranquilinhas, tá? E nesse vídeo aí eu vou estar resolvendo essas questões com vocês, tá? Vamos lá para a primeira questão que caiu lá. A primeira questão de matemática é o seguinte: ele fala que uma operadora de telefonia celular oferece a seus clientes dois planos para ligações locais, que são mostrados na tabela abaixo. Então existe o plano verão e o plano primavera. Como é que funciona aqui? O plano verão ele cobra uma taxa fixa de R$ 26 mais 60 centavos por minuto que for utilizar. O plano primavera cobra uma taxa fixa de R$ 38 mais 30 centavos por cada minuto que for utilizar. Então, se a pessoa não utilizar nenhum minuto, né, não, passou o mês não fez ligação nenhuma. No plano verão ela pagaria R$ 26, no plano primavera 38. Aí ele dá algumas alternativas aqui e pede para a gente avaliar. Tá? O que eu recomendo fazer nesse tipo de questão? Primeiro vamos descobrir com quantos minutos os dois planos se igualam. Né? E daí com isso a gente vai saber a partir de quantos minutos é mais vantagem você ter o plano verão ou o plano primavera. Tá? Então vamos lá, o plano verão, que eu vou chamar de V aqui, como é que funciona essa equação? Ela é R$ 26 mais 60 centavos, que eu vou botar aqui 0,6 vezes M, que é o tempo, né? Que são os minutos, vamos botar assim. Essa é a equação do plano verão. E o plano primavera é R$ 38 mais 30 centavos, vamos botar aqui 0,3, vezes os minutos. Tá? Se eu igualar essas duas equações aqui, ó, P igual a V, ou seja, quando que o plano verão vai ser igual ao primavera? Com quantos minutos esses dois planos vão se igualar? Então você pode igualando essas duas equações, você vai ter 26 mais 0,6m, que é o plano verão, né? Tem que ser igual a 38 mais 0,3m. Agora o que eu faço? Ó, tudo que tem m eu trago para o lado de cá, para o lado esquerdo, e tudo que tem só o número eu jogo para o lado de lá. Então vai ficar assim, ó, vai ficar 0,6m menos 0,3m, porque esse 0,3 é positivo aqui, né? Daí ele passou lá para o outro lado negativo, igual o 38 já está desse lado, menos o 26 ele está positivo aqui, né? Ele vai passar lá para o outro lado negativo, então ele vai passar como menos 26. Agora, ó, 0,6 menos 0,3 vai dar 0,3. M, né? Igual 38 menos 26 vai dar 12. Agora, esse 0,3 ele está multiplicando o M, eu vou passar ele dividindo. Então, eu vou ter M igual a 12 dividido por 0,3. Fazendo essa continha aqui, essa divisão, você vai ter que M igual a 40. Ou seja, 40 minutos, né? Então, o que eu tenho dessa informação? Eu tenho essa informação que com 40 minutos, se eu gastar 40 minutos no mês, as duas contas vão ser exatamente a mesma. Só que como é que eu sei qual que é mais em conta, com menos ou com mais de 40 minutos? E se eu gastar mais de 40 minutos? Qual que é mais vantajosa? E se eu gastar menos de 40 minutos? Com isso, a gente pode fazer uma análise gráfica aqui, ó. Fica melhor de visualizar se eu fizer uma análise gráfica. Então, por exemplo, aqui no eixo X vai ser o meu tempo, vai ser o minutos, a quantidade de minutos que eu gastar. E aqui no eixo Y vai ser em reais, vai ser o meu dinheiro. Então, o que ele me diz? Ó? Que no plano verão, eu começo com R$ 26 já. Vamos botar aqui, ó, com R$ 26. Se eu não gastar nada, ó, se eu gastar 0 minutos, eu já vou ter 26 de gasto. E aí, conforme eu vou gastando, vai aumentando o meu custo. Esse é meu plano verão, eu vou chamar de V aqui, ó. E o meu plano primavera? Meu plano primavera eu já começo com um pouquinho mais, eu começo com R$ 38 aqui, ó. Se eu não gastar nem um minuto, né, se o M for igual a zero, ó, isso aqui vai zerar, vai ficar só o 38. Então eu já começo com R$ 38. Só que ele cresce numa velocidade um pouco menor que o plano verão, porque o custo do minuto aqui é a metade do preço, ó, é só 30 centavos por minuto. Enquanto que aqui é 60 centavos o minuto. Então a inclinação dessa reta é muito maior. Então eu tenho mais ou menos isso aqui assim, ó, no plano primavera. E que valor que é esse aqui, ó, que é a interseção, onde os dois planos são iguais? É exatamente
nos 40 minutos que a gente acabou de descobrir. Então, a gente descobriu que com 40 minutos, os dois planos têm o mesmo valor. Então, no eixo X, é 40 e aí eu tenho exatamente o mesmo valor de tarifa para os dois. Então, o que a gente pode concluir? Que se o cliente ele gastar menos de 40 minutos, o mais vantajoso é essa reta aqui, ó, que é do plano verão. Então, para cá, vamos escrever assim, para menos de 40 minutos é mais vantagem o plano verão, que é essa reta aqui, ó, que daí o valor fica menor. E se eu gastar mais de 40 minutos, é mais vantagem essa reta aqui, ó, que é o plano primavera. Então, ou seja, para valores menores de 40 minutos, é mais vantajoso o plano verão. Se eu gastar mais de 40 minutos, é mais vantajoso o plano primavera. Agora vamos analisar as alternativas aqui, ó. Letra A. O plano verão é mais vantajoso somente para um uso mensal superior a 40 minutos. Não, a gente viu que superior a 40 minutos é o primavera. Então essa aqui está errada. O plano verão é mais vantajoso somente para o uso mensal inferior a 40 minutos. Opa, essa aqui em princípio está correta. Ó. O plano verão, né, a gente viu que se eu gastar menos de 40 minutos, o plano verão é mais vantajoso. Vamos ver as outras aqui. Ó. O plano primavera é mais vantajoso somente para uso mensal inferior a 40 minutos. Ó. Não, a gente viu que para inferior a 40 minutos é mais vantajoso o verão. Independente do plano, o valor cobrado para 50 minutos mensais de conversação será o mesmo. Não, a gente viu que o valor será o mesmo para 40 minutos e não para 50. Então, realmente aqui ficou a alternativa letra B, tá? Agora, olha essa questão 7 aqui, ó. O que ele está falando? Está falando que em um laboratório vendeu 3 tipos de remédios, A, B e C, para uma farmácia. O total de caixas compradas dos 3 remédios juntos é de 532 caixas. Então, que informação que a gente já tira daqui? Ó? E se eu somar a quantidade do A mais o B mais o C, tem que dar 532. Essa é a primeira informação que ele deu. Depois, sabendo que o número de caixas do remédio A que a farmácia comprou é o dobro de caixas do remédio B. Então, o A é igual ao dobro de B. O que significa? Que A é igual a 2B. Tá? E que este quem? O B. Quando ele fala assim, ó, e que este, né? No caso, este aqui, ó, ele está se referindo ao último que ele citou, que é o B. É o dobro de caixas do remédio C. Então, ele está falando que o B é o dobro de C. Tá? E aí ele podemos afirmar que a farmácia comprou. Aí ele dá algumas sugestões aqui, a gente vai calcular daí, né? Então, ou seja, ó, eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Então, é um sistema possível que a gente pode calcular. O que eu recomendo aqui? Isola tudo para uma variável só e substitui aqui em cima, nessa primeira aqui. Que aí você já vai ter vai conseguir calcular pelo menos uma das variáveis, né? Então, assim, ó, como aqui ele me dá B e C, você pode escolher uma ou B ou C e substituir lá em cima. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos transformar tudo para C. O B já está em função de C. Tá? E agora, como é que eu transformo o A em função de C? Ó? Se ele falou que o meu A, ó, eu vou fazer aqui embaixo, ele falou que o meu A é 2B. Só que ele não está falando que o meu B é 2C, então no lugar do B, eu substituo por 2C. Né, ó, no lugar do B, eu coloquei 2C, que é o que ele fez aqui. Ó. E aí, resolvendo isso aqui, eu vou ter que meu A é igual a 4C, né? 2 vezes 2, 4 vezes C, então o A é igual a 4C. Então, ó, eu já tenho agora o B está em função de C e o A está em função de C. Agora eu posso substituir lá em cima. Ó. Vamos replicar a equação aqui. Ó. A mais B mais C igual a 532. Quem que é meu A? Em função de C, ó, a gente calculou aqui, ó, 4C. Então, no lugar do A, eu vou colocar 4C. Mais B. Quem que é meu B? Meu B está aqui, ó, 2C. É em função de C, ó, 2C. E o C é o próprio C, né? Isso aqui tem que dar 532. Se você somar, ó, 4C com mais 2C, dá 6C. Com mais 1C, dá 7C. Igual a 532. Agora, esse 7 está multiplicando aqui, passa dividindo, né? Então, C igual a 532 dividido por 7. De onde que tu vai ter que o teu C é igual a 76. Tá?
Então a gente achou o valor do C. Ó. Com essa resposta aqui, a gente já poderia matar a questão, ó, porque ele fala que aqui, ó, comprou 76 caixas do remédio C, tá certo. Ó, esse já é o nosso gabarito. Tá? Mas por desencargo, vamos só para efeito didático, vamos terminar de resolver a questão. Ó. Se eu achei o valor do C, eu posso substituir o C agora nessas equações que eu achei aqui. Ó. Por exemplo, eu não falei que o meu B é igual a 2C? Então, ó, B igual a 2C, mas quem que é C? 76. Então, se eu fizer 2 vezes 76, eu vou ter que o meu B é igual a 152 aqui, né? 152. Né? 2 vezes 76 dá 152. Ó. Aí ele fala aqui, ó, 141 caixas do remédio B, tá errado. 151 caixas do remédio B, tá errado, é 152. E a caixa A, como é que fica? O A não é 4 vezes o C, ó, então é 4 vezes o 76. O meu A vai ser igual a 304, se você fizer essa conta. Tá? Então, se você somar o 304 com o 152 com o 76 que a gente achou, tem que dar os 532 que foi lá no início. Ele falou que somando os três dava 532, né? Então, a gente fez o cheque aqui e realmente está certo. Então, o gabarito dessa questão aqui é a letra A. Questão de número 8. Ó. A cama hospitalar comprada por um determinado hospital no dia 10 de novembro de 2004, né, por R$1.000, tem sofrido uma desvalorização de 10% ao ano. Então, o preço desta cama a partir de 10 de fevereiro de 2008 será de quanto? Então, ou seja, a cama ela desvaloriza 10% ao ano, tá? E depois de 4 anos, né, então, ou seja, de 2004 até 2008, se passaram 4 anos, correto? Eu quero saber depois de 4 anos qual que é o valor da cama. Eu não posso pegar assim só 4 vezes 10 dá 40% e tirar 40% de 1.000. Não é assim que calcula. Desvalorização é sempre 10% em cima do valor anterior. Então eu calculo o valor do primeiro ano, daí o resultado, tiro 10%, depois calculo de novo, daí tiro 10%. Eu tenho que fazer isso 4 vezes, porque foram 4 anos que se passaram, né? Então assim, ó, ao final do primeiro ano, qual que é o valor da cama? No ano 0, o valor é 1.000. Correto? Comprei a cama hoje, vale R$1.000. Daqui a um ano, quanto que ela vai estar valendo? Eu tenho que tirar 10%. Quanto que é 10% de 1.000? 10% de 1.000 é R$100. Então eu tenho que fazer 1.000 menos os R$100, que é a desvalorização dos 10% do primeiro ano. Então, ou seja, ao final do primeiro ano, a minha cama vai estar valendo 900. E no segundo ano, ao final do segundo ano, qual que vai ser o valor da cama? Eu tenho que calcular 10%, só que agora os 10% é em cima dos R$900, que dá R$90. Então eu vou tirar 90 aqui dos 900 e vai me sobrar 810. Então o valor da cama ao final do segundo ano é 810. E ao final do terceiro ano? No caso aqui seria 2005, né? E, ó, 2004 foi quando eu comprei a cama, vale 1.000. Então 2005, aqui agora 2006, aqui 2007, ele quer depois lá em 2008. Então no terceiro ano, ou seja, em 2007, eu vou ter que tirar 10% de novo. E daí no caso agora vai dar 81. Então eu vou fazer 810 menos 81. Fazendo essa conta aqui vai dar 729. Esse é o valor no terceiro ano. E por último, a gente tem que tirar mais 10% agora, que daí vai dar 72,90. E aí agora você vai tirar aqui 72,90, aí você vai ter que trabalhar com vírgula aqui, né? E agora começou a ter casa decimal. E aí fazendo essa continha aqui, você vai chegar aqui, ó, 0, 1, aqui vai dar 6, 5, 6. Então, ao final do quarto ano, ou seja, lá em 2008, a cama vai estar valendo R$ 656,10. Fica aqui na nossa letra A. Questão de número 9. Ó. Em um hospital, deseja-se delimitar uma área retangular de largura igual a x e comprimento igual a y. Então, vamos desenhar aqui. Ó. Eu tenho uma área retangular de largura x e comprimento y. Para construir uma lanchonete para os visitantes. Então, eles querem pegar essa área aqui para construir, vamos chamar esse aqui de área. Eu tenho essa área aqui
para construir uma lanchonete. Daí ele fala assim, ó, sabendo-se que a área aumenta 90 metros quadrados ao se dobrar simultaneamente as duas dimensões, o x e o y. Então, ou seja, se eu dobrar o x e o y aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer uma área maior, por exemplo, qual que é o dobro de x? 2x. Qual que é o dobro de y? 2y. E o que acontece com a área? Eu tinha uma área A, ele falou que se eu dobrar a largura e o comprimento simultaneamente, a minha área aumenta em 90. Então vai ser o A que eu tinha antes mais 90. É isso que ele está dizendo. Que a área aumenta em 90 se eu dobrar simultaneamente a largura e o comprimento. E aí ele quer saber qual que é a área da lanchonete. Ou seja, ele quer saber qual que é o A aqui. Ó. Ele quer saber o A. Quanto que vale o A? E aí ele me deu a informação que se dobrar, aumenta em 90 a área. Como é que eu calculo esse A aqui? Ó? Esse A eu calculo é o quê? A largura vezes o comprimento. Esse seria a área, só que eu não tenho essa informação. Como é que eu calculo essa área aqui? Ó? Essa área aqui é o A mais o 90, que ele falou que era, é igual a 2x vezes 2y. Né? Porque a área é tudo isso aqui. Ó, né? A área não é igual a largura vezes o comprimento, igual a gente fez aqui. Ó. A área igual a largura vezes o comprimento. Aqui, quem que é a minha área aqui? A mais 90. Tem que ser igual a 2x, que é a largura, vezes o comprimento, que é 2y. Tá? Ajeitando isso aqui, ó, eu vou ter A mais 90 igual 2 vezes 2. Aqui está tudo multiplicando, né? Então eu posso fazer assim, ó, 2 vezes 2 dá 4, vezes x vezes y. Ok? Vou trazer aqui para cima, só para ficar melhor de enxergar. Ó. A mais 90 é igual a 4 vezes x vezes y. Só que quem que é meu x vezes y aqui? Ó? A gente não viu aqui, ó, que é o A, que é a área, que é a primeira área lá que a gente quer calcular. Então, no lugar do xy, eu substituo por A. Ó. Então, eu vou ter A mais 90 igual a 4 vezes, no lugar do xy, é a própria área. Porque é a área inicial lá, o x vezes y. Fazendo essa continha aqui, ó, eu vou ter o 90 igual a 4A. Agora esse A aqui está positivo, vai passar para lá negativo, então menos A. Aí eu vou ter 90 igual 4A menos A, é como se tivesse um número 1 aqui na frente, né? Quando não tem nada é como se tivesse 1. Então vai ficar 4 menos 1 vai dar 3A. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo, então eu vou ter 90 dividido por 3 igual a A, de onde que a minha área é igual a 30. Ou seja, esse A é o meu A inicial aqui, ó. Tá? Então a resposta aqui fica a letra C. Vamos fazer só uma prova real aqui para vocês entenderem. Vamos dizer, como a área é 30, ó, vamos fazer de conta que o x vale 3 e o comprimento vale 10. Se eu multiplicar 3 vezes 10, vai dar 30, certo? Que é a minha área aqui, ó, que foi o que a gente descobriu. Agora, o que acontece se eu dobrar a largura e o comprimento? Ou seja, se eu dobrar aqui, ó, vai ser 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 6. E aqui vai ser 2 vezes 10, que é a mesma coisa que 20. Se eu multiplicar, né, então, ou seja, ó, eu dobrei, aqui era 3, eu dobrei foi para 6, aqui era 10, eu dobrei foi para 20. Se eu multiplicar essa nova área aqui, ó, 6 por 20, vai dar 120 metros quadrados. 120 não é 30 mais 90? Não foi isso que ele falou para mim? E se eu dobrar a largura e o comprimento simultaneamente, a minha área aumenta em 90? Então, ou seja, a área era 30, passou para 120 agora. Então, está correto. Então, a gente tirou a prova real e viu que a área onde vai ser construída a lanchonete é de 30 metros quadrados. E agora a última questão, a número 10, dessa prova aí de odontólogo da Prefeitura da Secretaria de Jaraguá do Sul, diz o seguinte: uma caixa d'água com 5 metros de comprimento, 3 de largura e 1,5 de altura está cheia até 3/5 do seu volume máximo. Logo, ela contém quantos litros de água tem lá dentro? É isso que eles querem saber, tá? Como é que a gente calcula o volume de um cubo? No caso ali ele tem largura, comprimento e altura. Então você vai fazer largura vezes o comprimento vezes a altura, que normalmente a gente chama de H. Tá? Então como é que é o volume disso?
A largura é 5, o comprimento é 3 e a altura é 1,5. Você poderia fazer essa conta aqui e depois multiplicar por 3/5, ou já multiplicar por 3/5, porque ele falou que eu só tenho 3/5 do volume. Então isso aqui seria o meu volume total. E aí ele quer saber 3/5 desse volume, quanto que é. Quando eu falo assim que eu tenho 1/4 de alguma coisa, 3/5 de alguma coisa, é 3/5 vezes essa alguma coisa. Então, como eu quero saber 3/5 do volume, o volume total seria isso aqui, ó, 5 vezes 3 vezes 1,5. Só que a minha caixa não está cheia, a minha caixa só tem 3/5 do volume. Então eu tenho que multiplicar por 3/5. Por que eu fiz isso? Porque daí eu posso simplificar, ó, esse 5 com esse 5, ó, já reduz um monte a minha conta. Então agora o meu volume é o quê? É 3 vezes 1,5 vezes esse 3 que está aqui, ó. Então se você fizer 3 vezes 3, vai dar 9. Vezes 1,5, esse volume aqui é igual a 13,5 metros cúbicos. Tá? Esse é o volume de água que tem na caixa, não é o volume total da caixa. O que ele está perguntando é o volume, né? Ele quer saber quanto que é esse 3/5 do total. Então fica aqui na letra D a resposta. Ó.